Então, eu trabalho como professor, tá? Já estou no meu 21º ano como professor de redação. Eu sei que não parece, tá? Mas é porque eu fiz a barba ontem e tal, então estou com uma aparência mais jovem. E eu trabalho há uns 10 anos, eu trabalho com inovação na educação, criando Hum, aplicativos, escrevendo material e sempre tentando trazer a gamificação, o uso de técnicas de jogos que eu vou explicar um pouquinho melhor como funciona aí durante essa conversa, tá bom? Todo mundo é encorajado a comentar, perguntar, falar no chat, tá? Que agora eu já me encontrei aqui, eu consigo dar uma olhada e incluir isso no nosso bate-papo. hum. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Compartilhar agora, Dani? Posso? Isso, pode compartilhar. Então, tá aqui. Semana do Profissional do Futuro. Tudo o que eu sei sobre educação eu aprendi com jogos. Tá? Calma que vai fazer sentido. Espero. E se não fizer, vocês vão me avisar que não fez para eu tentar explicar melhor, tá? Bom, é, a gente está falando aqui, pessoal, sobre o profissional do futuro. A verdade é que o profissional do presente está bastante comprometido. Um dos gargalos, um dos grandes entraves para o crescimento do Brasil, para a transformação do Brasil em uma nação de primeiro mundo e uma nação desenvolvida, é justamente a formação dos profissionais. Fui atrás de alguns números e trago para vocês dados preocupantes. Isso aqui, pessoal, é a população em idade escolar no Brasil. Pessoas que estão aí fazendo ensino médio, tá? Dessa galera, só 40% vai chegar ao final do ensino médio. E apenas 9% vai chegar ao final do ensino médio tendo as competências esperadas. Nós estamos perdendo uma geração inteira de pessoas para um ensino médio pouco eficiente. E isso tem impacto para o profissional do futuro. Não é novidade para ninguém que a escola tem que mudar por causa disso. O que tem sido feito realmente não está funcionando. Já tivemos um passo, a meu ver, na direção correta, que é tentar trabalhar mais com competências. Pessoas da minha geração têm um costume de enxergar a educação muito como acúmulo de conhecimentos. Mas num mundo como hoje, conectado, em que a informação está aí praticamente de graça, qualquer um pode ter acesso à informação, é muito pouco colocar como função da escola apenas reproduzir conhecimentos. A escola tem que trabalhar competências. E competência você não transmite, você desenvolve. Tem todo um conjunto de elementos para a pessoa desenvolver uma competência. Então a gente está até numa intenção correta, mas tem um problema. Os professores que nós temos hoje não foram treinados para trabalhar competências, foram treinados para transmitir conteúdo. Então existe esse choque entre boas intenções e uma formação ainda abaixo da ideal. Beleza, vamos formar esses professores então. Só que a realidade dos professores também dificulta isso, né? Essa pesquisa aqui, pessoal, é do questionário da Prova Brasil 2015, tá? Com 262 mil perguntas. Tá no site quedu.org.br. Podem confirmar. O professor de ensino fundamental 2 no Brasil, professor de sexto a nono ano, em média trabalha 2 turnos, tem 120 alunos e corrige 1.800 provas por ano. Então já existe uma carga muito grande. Além disso, muitas soluções que têm sido apresentadas se baseiam em substituir o professor pelo mundo digital e entregar, por exemplo, soluções prontas por meio de aplicativos ou sites. Isso tem causado uma diminuição do desenvolvimento de funções cognitivas das crianças até 14 anos. Isso já é bastante observado. Quanto mais cedo você expõe as crianças a telas,
menos elas desenvolvem algumas competências importantes, como, por exemplo, empatia, como, por exemplo, trabalho em equipe. Isso tem que ser mensurado muito cuidadosamente. Então, o que a gente está procurando aqui, pessoal? Para não dizer que eu só falei de problema, hein? A gente está procurando uma solução que desenvolva competências, que desenvolva habilidades, que não sobrecarregue o professor. Tá? É inviável eu pegar todos os professores do Brasil e mandar de volta para a universidade, e que, de preferência, não abuse do digital. Muita gente pensa assim, nossa, então vamos ter que reinventar a roda. Vamos ter que fazer uma coisa completamente impensada. Eu defendo a opinião contrária. A solução para a educação não é inovar. A solução é voltar às origens. Em que sentido? A educação, pessoal, nos últimos 200 mil anos, sempre teve uma mesma característica. A educação sempre foi realizada com um mestre, alguém que domina alguma coisa, transmitindo aquilo que ele sabe por meio da prática para um discípulo. A ideia de ter 50, 60, 100 alunos enfileirados, olhando para uma pessoa, falando teoria, repetindo exercícios idênticos. Pessoal, isso é invenção do século XIX. Isso é uma coisa que tem basicamente 150, 200 anos. Como nós nascemos nesse meio, nós acreditamos que isso é educação. E não é. Essa educação bancária, voltada por acúmulo de conhecimento, sem participação direta do aluno, é uma lombada numa longa estrada da educação. E nós estamos equivocados ao achar que isso é a educação. Então a solução é voltar às origens. É voltar à forma como historicamente os humanos conseguem entender melhor, conseguem se educar, se formar melhor. E aí que entram os jogos. Aí é que entra o uso de jogos, mas não do modo como muitas pessoas talvez estejam pensando. Não é que eu vou substituir os livros de gramática por jogos e a criança vai chegar à escola às 7 da manhã e ficar jogando livremente até meio-dia e meia. Não é assim que funciona. O uso de jogos tem que ser encaixado em um contexto pedagógico. Tá aí a Dani, que não me deixa mentir, que desenvolveu um jogo e ela sabe muito bem. Não é simplesmente jogar o jogo na mão dos alunos e ir embora. E voltar dali algumas horas para ver o que aconteceu. Existe um trabalho usando os mecanismos dos jogos, que é o que a gente chama de gamificação. Gamificação é justamente usar técnicas de jogos, usar elementos de jogos em atividades que tipicamente não são jogos, como, por exemplo, a educação ou o mundo corporativo. Para isso, pessoal, vamos entender o que é um jogo. O que é que tem em comum, por exemplo, Pac-Man, futebol e um jogo de tabuleiro, como eu coloquei aí, Settlers of Catan. Mas podem pensar no xadrez, podem pensar no banco imobiliário, no War. O que essas três atividades têm em comum, que todas elas podem ser chamadas de jogo. Por favor, respondam no chat e não tem problema se estiver errado. Não tem problema, podem chutar o que é que todo jogo tem para ser chamado de jogo. O que vocês acham? Diversão, Isadora. Dani falou, é interativo, interação, meta, alcançar um objetivo final. É cooperação, certo? O jogo pode ser cooperativo. Desafio. Legal, muitas respostas bem interessantes. Pessoal, vou destacar aqui 3 elementos que fazem parte de todo jogo e que estão no livro Homo Ludens, do Johann Huizinga, tá? Um filósofo
estudioso da cultura holandês, que escreveu na década de 30. Ó, Irani comentou aqui, competição. Pessoal, 3 características fundamentais que todo jogo tem. Primeira delas, todo jogo tem um valor intrínseco. Como assim? O jogo vale pelo próprio jogo. Se você está jogando para receber um pagamento, você não está jogando, você está trabalhando. Olha um teste bem fácil de fazer para quem é educador ou mesmo para quem precisa usar educação no seu trabalho, né, dar treinamento corporativo, explicar alguma coisa. Pense da seguinte maneira: os seus alunos estão lá recebendo aquele seu treinamento porque eles querem tirar algo do treinamento ou é uma obrigação externa? Se você chegar para os seus alunos e falar, pessoal, estão todos liberados, ninguém precisa mais ficar nesta aula, ninguém precisa mais ficar neste treinamento, eles vão embora ou eles ficam? Se eles ficarem, é porque a sua aula tem um valor intrínseco. Agora, se eu chegar para os meus alunos, por exemplo, que querem passar no vestibular, e falar, pessoal, está todo mundo aprovado no vestibular de sua escolha. Aquele aluno que sair da sala, quando isso acontecer, está mostrando para mim que a atividade não tinha um valor intrínseco para ele, tinha um valor extrínseco, que é passar no vestibular. Então, todo jogo tem um valor intrínseco. Quando você está jogando um jogo e o seu adversário fala, olha, quer saber? Você ganhou. Eu não quero jogar mais. Isso é uma decepção, isso não é uma felicidade. Você não fala que bom, porque o que eu queria é ganhar. Você fala que ruim, o que eu queria era jogar. Eu queria participar do jogo, ou seja, o jogo tem que ter um valor intrínseco. Você se importa com o jogo pelo jogo, e não pelo que você vai ganhar além dele. Segundo ponto importante, todo jogo tem regras definidas. Por exemplo, brincar de faz de conta. Você fala, agora eu era um dragão. Ah, então agora eu era um soldado, tinha uma espada que mata dragões. Ah, então agora eu virei um fantasma e sua espada não me atinge. Isso é uma brincadeira, é uma atividade, tem um enorme valor, mas não é um jogo, porque não tem regras definidas. E as regras são muito importantes para a criatividade. Ser criativo não é fazer literalmente o que você quiser. Ser criativo é encontrar soluções dentro de certos limites. Se você não tem limites, você acaba não desenvolvendo a criatividade. Por quê? Você faz do jeito que você quer, e aí o dia que você tiver um limite, você não vai saber lidar com ele. Então, a criatividade depende de limites para ser desenvolvida. Uma coisa é eu falar para os meus alunos, esse é um exemplo real, tá? Chego no 6º ano para dar aula de escrita poética. Se eu falar para os meus alunos, escrevam um poema do jeito que vocês quiserem, praticamente só vão sair poemas com versos brancos e métrica livre, ou seja, sem rima e sem uma métrica definida, porque é mais fácil. E aí, dali a 20 anos, o meu aluno ainda vai fazer só poemas sem métrica e sem rima. Por quê? Porque ele não desenvolveu essa capacidade de lidar com a limitação, de ter que usar uma métrica, de ter que colocar rima. Então, o que eu faço? Eu chego na primeira aula do 6º ano e falo, pessoal, hoje vamos fazer sonetos. Sonetos de 10 sílabas, com acento na 3ª, na 7ª e na 10ª. 2 quartetos e 2 tercetos. Ah, professor, mas todo poema é assim? Não, mas o que você vai fazer hoje é, porque com isso eu dei uma regra. A sua criatividade está o que eu consigo fazer dentro dessa regra. Na próxima aula não vai ser soneto. Na próxima aula vai ser terça-rima, que é o método que o Dante usa na Divina Comédia. Na outra vai ser redondilha menor. Na outra vai ser redondilha maior. Na outra vai ser verso alexandrino. E daqui a 20 anos você vai poder escolher qualquer um para escrever, porque vai ter treinado todos. Mas se eu não der essas regras no começo, eu estou tirando da pessoa a oportunidade de desenvolver a criatividade. E por fim, todo jogo tem
condições de vitória. Em algum momento, o jogo fala que você foi bem sucedido ou mal sucedido. Ou seja, ele dá um feedback. Se vocês se perguntam por que os videogames têm um impacto tão grande, exercem uma atração tão grande sobre os nossos alunos, um dos motivos é esse. Videogame dá feedback o tempo todo. Você faz uma pequena ação e você já vê o seu personagem morrendo ou indo para frente. Quando você erra, você na hora já percebe o que fez de errado e como fazer diferente da próxima vez. Esse feedback, e principalmente esse feedback imediato, são coisas que principalmente essa geração se acostumou a ter. Eles gostam muito de feedback imediato e quando a gente não oferece, é frustrante. A pessoa fica sem um rumo para saber se ela está agindo bem ou agindo mal. Isso acaba sendo um fator de desmotivação. Então, pessoal, vocês falaram várias coisas que tem aqui, ó. Alcançar um objetivo final, a Catarina falou. Condição de vitória. Ter um desafio, valor intrínseco, é uma combinação. O desafio está tanto no valor intrínseco, eu quero vencer o desafio, quanto na regra. Quanto mais limitante a regra, maior o desafio. Interação. Interação nem todo jogo tem, tá? Existem jogos, por exemplo, que a pessoa joga contra ela mesma. Por exemplo, aquele jogo Resta 1 é um jogo de uma pessoa só. Paciência é um jogo de uma pessoa só. Mas eu posso argumentar que sempre tem uma interação com o jogador do passado. Quando eu jogo um jogo, eu talvez não queira vencer um oponente, mas eu quero vencer a mim mesmo. Eu quero jogar melhor agora do que eu joguei ontem. Então existe sempre pelo menos esse adversário abstrato. Agora eu vou fazer uma pergunta, tá? Que tem tudo a ver com o que eu quero trazer aqui da relação entre jogos e escola. Se todo jogo tem valor intrínseco, regras e condições de vitória, a educação tradicional pode ser considerada um jogo? Sim ou não? Se mais ou menos, então a resposta é sim, tá? Quer dizer que pode ser. E se não, é porque realmente não tem os elementos. O Guto acha que não. Guto acha que não, pessoal. Catarina acha que não. Dani também acha que não. Ninguém acha que sim, pessoal. Agora quem acha que sim ficou até sem graça, né? Vai falar, nossa, eu vou contra a opinião geral, vou queimar meu voto. Vou dar aqui a minha visão sobre esse tema, tá? Vamos olhar para as características. Valor intrínseco. A escola tem um valor intrínseco? Tem regras definidas? Tem condições de vitória? Valor intrínseco, só que não. Em geral, as pessoas, olha só, estou falando da educação tradicional, tá? Em geral, as pessoas aceitam se submeter à educação tradicional, não é pela educação em si, é pelo diploma, é pelo certificado, é pela obrigação. A escola tem regras definidas? Tem regras mal definidas. Vou dar um exemplo clássico, hein? Vou dar um exemplo clássico. A criança chega para a escola, eu falo, olha, não pode, não adianta estudar na véspera da prova. Tem que estudar todo dia. Aí a criança vai e estuda na véspera da prova e tira 10. Ou seja, a regra mal definida. Eu falei que funcionava de um jeito, ela percebe rapidinho que funciona de outro jeito. A escola tem condições de vitória? Até tem, mas são condições de vitória artificiais. Em que sentido? A condição de vitória não é algo que realmente está presente no dia a dia da escola. É, em geral, uma promessa muito distante. Olha um argumento que eu ouço o tempo todo. Você tem que estudar para ser alguém na vida. Isso é uma condição de vitória. Mas, efetivamente, estudar, cumprir todas as regras, garante você ser alguém na vida? E, alternativamente,
Você não estudar, você abandonar a escola, impede você de ser alguém na vida? As condições de vitória escolares muitas vezes só se aplicam à própria escola. É um ciclo vicioso em que a pessoa não aprende realmente a vencer na vida, ela aprende a vencer na escola. Muita gente aprende várias coisas, até aprende mesmo, até internaliza. E aí se pergunta, quando eu vou usar isso? E às vezes a resposta é quando seu filho estiver na quinta série e precisar passar por essa matéria. Ciclo vicioso, pessoal. Condições de vitória cíclicas. Muito bem. Então eu posso dizer que ou a escola não é um jogo, ou se for um jogo, é um jogo bem ruim. É um jogo muito mal pensado. Mas não tem que ser assim. Tem tantos jogos bons por aí, tem tantos jogos que a pessoa paga para jogar, a pessoa deixa de fazer tarefas que ela deveria, porque ela prefere jogar. Por que eu vou brigar com esses jogos? Eu devia aprender com eles. O que eles estão fazendo corretamente? Eu quero fazer igual. O que a escola pode aprender com os bons jogos? Porque, obviamente, existem jogos ruins também. Primeira coisa, tem que entrar na cabeça dos educadores. Todo mundo que quer usar gamificação, todo mundo que quer se apropriar desse conhecimento que vem dos jogos, uma diferença fundamental: mecânica versus tema. O tema, pessoal, mal comparando, é equivalente ao conteúdo da escola. O que você aprendeu na escola hoje? Eu aprendi história, eu aprendi geografia, eu aprendi matemática. Isso é o tema. E a mecânica é a habilidade. O que você aprendeu hoje na escola? Eu aprendi a avaliar situações e tentar prever o resultado delas de acordo com as condições circunstanciais. Perceba, isso não é... A gente não tem aula disso, mas a gente deveria ter aula de avaliar situações e prever resultados em história, em geografia, porque isso ia nos ajudar a entender o mundo. O que você teve aula hoje? Eu tive aula do método científico. Eu aprendi um método de pensar que me permite coletar evidências, formular hipóteses, testar hipóteses e, se for o caso, reformular essa hipótese inicial com base em novas evidências. Entende? Isso não é aula nem de química nem de física, mas é uma habilidade que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, isso é uma primeira coisa que a escola tem que entender, os educadores têm que entender, se quiserem se aproveitar do conhecimento que os jogos podem trazer. Mecânica é diferente de tema. Uma coisa é a matéria que você está explicando, é o conteúdo, é o conhecimento, que é até memorizável. E outra coisa muito diferente é a habilidade que a pessoa vai desenvolver com isso. Exemplo prático aqui, pessoal. Vou fazer um jogo com vocês, hein? Um homem estava deitado deitado nu em um deserto. E em sua mão havia um palito. Pessoal, o que aconteceu para chegar até essa situação? Isso aqui é um desafio, certo? Eu posso falar, ó, temos um mistério aqui, quem consegue descobrir? Isso é um desafio, valor intrínseco. Você fica curioso, você quer saber. Regras. Vocês podem fazer perguntas para mim, mas eu só posso responder sim, não ou tanto faz. E terceiro, condições de vitória. Uma hora eu vou dizer, vocês conseguiram descobrir? Ou eu vou dizer, pessoal, vocês não conseguiram descobrir, vocês falharam como detetives. Estou esperando as perguntas, podem mandar. O que aconteceu para ter esse homem deitado nu no deserto com um palito na mão? Podem perguntar, mas eu só posso responder sim, não ou tanto faz. Ele foi assaltado? Não, Dani, ele não foi assaltado. Ele estava viajando? Sim, Tomás.
Sim, o homem estava viajando. Com roupa, tá? Antes de ele estar nu. Importante frisar isso aí. Alguém mandou ele tirar a roupa? Rê, sim, pode-se dizer. Ele estava com alguém e esse alguém falou, ó, melhor você tirar a roupa. É por aí. Prefere abrir o microfone? Acho que tudo bem, né? Tudo bem, Dani? Se alguém preferir fazer a Sim, sim. pergunta, pode abrir o microfone também, se preferir. Ai, que difícil. Ele não foi assaltado, Iranê. Não, ele não foi assaltado. Como assim? Ué, 1000 motivos para alguém tirar a roupa sem ser assaltado. Ai, Estava tava calor, buscando já a... sei. Tava calor. É um bom chute, mas Deserto? não. Não é porque estava calor. Ele não estava buscando abrigo, Sofia. Não estava, não estava. Vamos lá, mais um pouquinho só, hein, pessoal. Ai, ai. Bom, acho que ele tava Não chupando viu. sorvete, que na mão dele tinha um palito e ele sujou a roupa. Ah, quase, quase. Não, ele estava com. Na verdade, tá, ó, vou entregar, hein? Vou entregar essa. Ele Ah, tá morto, tá? No momento que a gente tá falando, ele estava morto. ai, meu pai. Mas ele passou sede antes disso, Sofia. Não foi fácil, não, viu? Ah, Ele estava viajando. Tava viajando, boa. E aí? aí levou Quem um que tiro? falou? Lucinéia. Aí levou o Hum, tiro e morreu. Não, não Ele levou. Ele morreu precisou de do, outro. ele precisou do palito para se salvar e acabou morrendo. O palito poderia tê-lo salvo, Lucinéia. Poderia. Mas não salvou. Salvou a outra pessoa que estava com ele. Ele se matou? Tomás, sim. Pode-se dizer que sim. Ele se matou. Vou lá, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ai, ai. Vocês acham que eu vou entregar a resposta? Não vou, tá? Não vou porque isso tira toda a Ah, graça do jogo. vou Vou ficar deixar vocês dormirem. curiosa? Vou deixar vocês dormirem pensando. Não, É, não. eu sou mal. Ele estava viajando de balão. Ele estava Isso, no deserto, né? Lucinéia. Ele estava viajando de balão. E aí? Como assim? De onde você tirou isso, Lúcia? Viajando de Ele balão? estava no deserto, Balão. com o palito na mão. Ele caiu lá, né? Pela lógica. Foi isso. Ele caiu. Ele se jogou do balão. Exato. Ah, entendi. E por que ele estava nu? Jesus. Porque antes de se jogar, Ele tirou Irani, a você roupa. tá. Ele tirou a roupa. Pegou Pessoal, Ele se fogo, será? queimou. Ele tava com palito, foi tampou no balão, queimou tudo e aí ele morreu. Ele não, tirou a não. roupa, ele tirou a roupa para tentar fazer de paraquedas, sei lá. Não, não, Sofia. Para tentar diminuir o peso. Ele Ah, estava no balão, o balão começou a perder altitude. Hum. Ele e mais um amigo dele. Eles jogaram as malas fora para tentar ganhar altitude. Não deu certo. Falaram, vamos jogar a roupa fora, a gente tem que diminuir esse peso. Jogaram, não deu certo. Eles falaram, um de nós vai ter que se jogar do balão para o outro sobreviver. Como decidir quem joga? No palito. Tira no palitinho. Nossa. Tirou no palitinho, o nosso herói perdeu e teve que se jogar. E o outro se salvou e foi embora com o balão. Isso. Sem roupa, mas O outro foi salvo, né? organizar o velório. Isso é o de menos, sem roupa. Isso é de menos. Mas olha só, pessoal, isso é um exemplo de um jogo, concordam? Todos os elementos de jogo. Rápido, certo? Bem direto. E o que eu quero chamar a atenção é, a gente pode usar esse tipo de jogo na sala de aula sem grandes adaptações. Certo? Não tem que ter muita coisa. Mas a questão é, por que a gente usou esse jogo?
O tema dele, pessoal, é um jogo mesmo, tá? Chama Black Stories. Custa uns 25 a 30 reais, vocês encontram em muitas lojas, tá? Encontram na internet, tá? É bem tranquilo, até da Galápagos. Ele basicamente nessas cartas em que tem uma morte misteriosa de um lado e a resposta do outro. A pessoa lê a situação misteriosa e as outras vão dando palpites até chegar ao resultado. O tema dele são mortes bizarras, mas a mecânica, pessoal, é o método científico. Por quê? Porque vocês formularam uma hipótese do que podia ter acontecido. Por exemplo, acho que foi Irani que falou que ele estava tomando sorvete, ou foi a Lucinéia? Eu que A falei. Dani? Por exemplo, a Dani formulou a hipótese de que ele estava tomando sorvete, certo? Tá no deserto, tá quente e tal. Ela perguntou. Ela perguntar é testar a hipótese. Eu falei que não. Ela abandonou essa hipótese e foi para outra. Aí formulou, por exemplo, a hipótese de que ele foi obrigado a tirar a roupa. O Tomás formulou a hipótese de que ele se matou. A Lucinéia formulou a hipótese de que ele estava em um balão, porque a situação, deserto, tal, ela sentiu que tinha alguma coisa a ver. Então, quer dizer, cada pergunta que vocês fazem, vocês estão testando uma hipótese que vocês elaboraram mentalmente. Cada vez que eu dou a resposta, isso diz para vocês, ou segue nessa linha, ou muda de linha. Isso é o método científico. É isso que devia estar sendo ensinado para as crianças quando elas chegam à escola com 7 anos de idade. Porque elas vão sair da escola com 18 anos e não vão ter visto o método científico em ação. Vão ficar com a impressão equivocada de que a ciência se faz por meio da iluminação da mente de alguns cientistas. Que a teoria surge pronta, que o Newton um dia acordou e falou, quer saber, eu vou escrever 3 leis. E ai de quem não decorar para a prova. E não é assim. A pessoa testa, a pessoa erra, a pessoa discute, a pessoa chega a um caminho nada a ver. E aí as evidências provam que ela estava indo no caminho errado. Ela humildemente volta e reformula. E depois de décadas, sai uma teoria científica. É isso que as crianças deveriam estar aprendendo. E não importa o tema. Você não precisa de um jogo sobre ciência para ensinar o método científico. O que você tem é que entender a diferença entre conteúdo ou tema e habilidade ou mecânica. Porque aí você vai escolher jogos que desenvolvem a habilidade que você quer que o aluno desenvolva. Por exemplo, os alunos precisam muito mais aprender a trabalhar em equipe do que saber o ano em que ocorreu cada guerra, cada revolta regencial no Brasil. Notem, não é errado o aluno saber quando ocorreram as revoltas regenciais, mas é ruim que isso seja ensinado à custa de ele não conseguir aprender outras coisas extremamente relevantes, como negociar, trabalhar em equipe, planejar a longo prazo, ter empatia, ter argumentação, saber se comunicar de maneira clara. Tudo isso que eu falei agora são habilidades. E os jogos são especialmente bons para treinar habilidades. Por quê? Porque no jogo, em geral, o que define se você ganha ou você perde não é o quanto você memorizou a regra, e sim o quanto você aplica esse conhecimento na prática. Isso é habilidade, é fazer alguma coisa. E como o jogo dá um resultado rápido, deu certo ou deu errado, você na hora já percebe, fala, poxa, então é melhor eu ir por esse outro caminho. Veja um outro exemplo aqui, pessoal. Muita gente, quando eu falo, qual jogo você escolheria para ensinar sobre mercado de imóveis? A pessoa fala, banco imobiliário. Pessoal, banco imobiliário é o pior jogo do mundo para ensinar sobre mercado de imóveis. Por quê? Porque ele passa a seguinte ideia, compre tudo que você vê na frente. No banco imobiliário, é sempre melhor comprar do que não comprar. E o que define se você vai ganhar o jogo ou não é muito mais se você deu sorte de cair numa propriedade valiosa e poder comprar, ou deu azar de cair numa propriedade valiosa com hotel.
Tirou o número no dado, caiu em Morumbi com hotel, esquece, acabou o jogo para você. E o mercado de imóveis não é assim, pessoal. Não é uma rolagem de dados que define quem faz um bom negócio, quem faz um mau negócio. É a análise do mercado. É a capacidade de enxergar tendências. É até a frieza de não sair vendendo tudo que você tem quando ocorre uma crise. Então, se um jogo tem um tema, não quer dizer que ele é o jogo ideal para ensinar sobre aquele assunto. O mais importante é qual mecânica ele usa, porque a mecânica muda comportamentos. Nesse joguinho que a gente fez agora, muito rápido, vocês provavelmente desenvolveram um pouco a habilidade de pensar fora da caixa. A habilidade de imaginar relações pouco usuais, porque as relações usuais só estavam dando respostas negativas. Todo jogo faz isso. Aqui, pessoal, eu tenho um exemplo real. Eu criei uma atividade lúdica a partir do jogo Dixit, para trabalhar a dissertação modelo Enem com meus alunos de ensino médio. Eu gosto de citar esse exemplo pelo seguinte: muita gente tem a ideia equivocada de que os jogos só servem para treinar soft skills ou coisas mais abstratas. Por exemplo, muita gente fala, eu vou usar um jogo para treinar criatividade. Mas a pessoa faz isso de uma maneira, a meu ver, equivocada, que é acreditar que se a pessoa está jogando, ela automaticamente está desenvolvendo criatividade e por isso não precisa de nenhum tipo de intervenção, de nenhum tipo de facilitação. Ao criar essa atividade aqui, eu quero mostrar que os jogos servem também para desenvolver hard skills, para desenvolver conteúdo e conteúdo pesado, pessoal. Fazer redação do Enem é uma coisa complexa. E eu cheguei a um modelo que ajuda bastante, que tem ótimos resultados utilizando jogos. Estão vendo essas cartas aí em cima, pessoal? Esse jogo funciona assim. A pessoa tem uma mão de cartas, ela escolhe uma e descreve essa carta de um jeito que não seja nem muito óbvio e nem muito absurdo. E aí os outros jogadores, cada um coloca uma carta também na mesa, fechada, e no final, todo mundo tem que tentar descobrir qual foi a carta original. Então ele é um jogo de comunicação, é um jogo de você tentar entender o que se passa na mente do outro. É um jogo que desenvolve habilidades de comunicação, imaginação, empatia, tá? Várias habilidades que têm a ver com esse contato entre as pessoas. O que eu fiz? Eu pedi para os alunos, eu dei as cartas para os alunos, né, dividi em equipes, e pedi para os alunos escreverem uma redação do Enem com as cartas. Cada carta era um parágrafo. Então, o que o grupo tinha que fazer? Olhar para a carta, são todas cartas bem surreais, tá? Não sei se dá para perceber aí. Por exemplo, tem essa carta aqui do meio que é uma espécie de vampiro com cabeça de alho. O que você tira daí? Está sendo uma fumaça, tal. Você pode interpretar 1 milhão de coisas. Eu pedia para os alunos pegarem a carta e montar uma redação do Enem com os elementos que tem que ter em cada parágrafo da redação do Enem, eles tinham que explicar na carta. Então aqui, por exemplo, se o tema é combate à intolerância religiosa no Brasil, ele pode interpretar que aqui é um padre e não um vampiro. Ele pode dizer que muita gente tem intolerância a alho, então o alho está aí representando intolerância. Ele pode dizer que essa fumaça tem a ver com a temperatura do tema, porque esse é um tema quente no Brasil atual. Eles podem inventar milhares de coisas. É essa invenção que vai dizer que a pessoa conseguiu entender o que é obrigatório no parágrafo e conseguiu enxergar na carta elementos que ela poderia usar. E a avaliação é assim mesmo. Eles têm que apresentar e eu falo, ó, aqui está faltando o tópico frasal. Aqui está faltando o repertório. Aqui ficou meio longo o desenvolvimento por exemplificação que você deu. Aqui, excelente.
você colocou todos os elementos do parágrafo final da redação do Enem, a saber, ação, agente, meio, finalidade e detalhamento de pelo menos um. Então, eu trouxe realmente as coisas que são cobradas na redação do Enem, mas na forma de um jogo, com desafio, com regras, com condições de vitória. O que aconteceu? Pedi também os depoimentos. Ops. Olha um deles aqui. Quando vi as cartas, achei que os do jogo seria mais um daqueles trabalhos em grupos chatos. Com o passar da aula, minha visão se alterou. Seu jogo proporcionou uma aula de revisão e ao mesmo tempo divertida. Uma aula que prendeu minha atenção de modo que poucas aulas conseguem. Ou essa outra aqui. Ficou mais claro do que nunca que a redação não é apenas sorte do corretor entender sua linha de pensamento, mas algo mais concreto. A redação precisa ter todos os elementos, quase como se fosse uma receita de bolo, sem ter que começar do zero para criar a redação. Toda segunda-feira, quando eu volto para casa, eu estou um caco. Não consigo estudar, fico só reclamando que eu estou cansada. Mas o jogo me deu uma energia, não sei explicar. É como se eu estivesse mais animada a fazer algo produtivo quando chegar em casa. Então, pessoal, um impacto que os jogos têm é esse. Ele aumenta a motivação. A pessoa sente que, como ela foi capaz de fazer algo no jogo com aquelas regras, fazer algo que dá certo depois no Enem vai ser até fácil. Esse é o resultado dessa turma no Enem 2018, pessoal. Média de redação, 829. A turma 2019 teve média 865. Tá? O máximo possível é 1.000. A escola com melhor média no Brasil tem 918. Mas a gente chega lá. A gente chega lá ainda porque está aumentando a cada ano usando técnicas como essa. Queria deixar aqui uma palavra final sobre isso, já que já são 17h50, estamos chegando ao final, que é o seguinte: a coisa mais valiosa, tá? O ativo mais valioso no mundo hoje não é dinheiro e não é informação, é atenção. Você pode obrigar uma pessoa a ficar em uma sala, mas você não pode obrigar uma pessoa a prestar atenção a você. Você precisa conquistar a atenção. Uma vez que você conquista a atenção, conquista o engajamento das pessoas, aí você começa a fazer o resto. A transmitir informação, a desenvolver habilidades, a fazer o que você quiser. Mas se você não tem a atenção das pessoas, se você não conseguiu engajar, não tem o que fazer a partir daí. Por isso que eu digo que tudo que eu sei sobre educação, eu aprendi com jogos. Porque com jogos eu aprendi que você tem que ter um valor intrínseco no que está fazendo, você tem que ter regras e você tem que dar um feedback. Se você fizer isso, você conquista atenção. Se conquista atenção, você consegue qualquer coisa. Muito obrigado. Tá? Aqui estão meus contatos. Tá? Tem um site www.cicerogomes.com.br. Me procurem no Instagram, @Kikerus27. Eu posto conteúdos diariamente sobre gamificação, educação, inovação. Podem mandar perguntas, comentários. Adoraria ouvir de vocês quais são as atividades que vocês estão realizando, seja na escola, seja nos seus locais de trabalho, envolvendo inovação, envolvendo gamificação, porque é isso que vai mudar os profissionais, que vai criar o profissional do futuro. Nós não vamos fazer o profissional do futuro com as técnicas do passado, as técnicas com as quais nós fomos formados. Muito obrigado.